Amém? Vou se organizar aqui. Vocês estão felizes? Estão ou não estão? Quem está feliz dá glória a Deus. Amém? Sempre bom estar na casa do Pai, né? Na casa do Senhor. A gente entra aqui, a gente já vê a frequência diferente, né? A gente está acostumado com várias frequências no nosso dia, nossa semana. Quando a gente pisa o pé aqui, a gente sente uma frequência diferente. Vocês estão sentindo? Quem recebeu o toque do Espírito Santo? Foi o suficiente já? Foi não? Amém. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, dando glória a Deus, mantendo sua consciência concentrada, seu coração ligado. Anseie pela palavra, anseie pela verdade. Fala obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, evangelista. Fala, Espírito Santo, nós queremos a Tua palavra. Senhor Jesus, a Tua palavra. Amém? Coloca lá em 2 Timóteo, capítulo 3, para a gente iniciar. Glória a Deus. Aleluia. Todos estão escutando? Aí atrás está bom o som? Glória. Amém. Vamos lá. Sabe, entretanto, disto, fala, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas versões falam difíceis e trabalhosos. Os homens amarão a si mesmos. Fala, os homens amarão a si mesmos. Preste atenção nessa palavra, serão. Fala, serão. Ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres sensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar. Até aí, amém? Fala misericórdia. Põe lá no 2 de novo. Agora faz uma pergunta para o seu irmão. Fala, quem é você? Você conhece seu irmão que está ao seu lado? Conhece? Conhece ele? Se não conhece, a partir de hoje vocês vão ser amigos, amém? Ó, se der para desligar esse ar-condicionado, ou então só aumentar um pouquinho a temperatura dele, para não ficar tão frio. Qualquer coisa, liga lá de trás, por gentileza. Alex, obrigado, querido. Obrigado, gente. Amém? Agora faz uma pergunta para Deus. Feche seus olhos. Fala, Espírito Santo, quem eu sou? Você sabe quem você é? Lá em Romanos capítulo 8 fala que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Testifica ao nosso espírito. Fala, eu tenho um espírito e preciso deixar o Espírito Santo confirmar minha verdadeira identidade. Pode ligar a todas as luzes, por gentileza, aqui, homem? Por favor. Se puder, pode? Amém? Pergunta de novo, quem eu sou, Espírito Santo? Amém. Vamos começar então. É uma honra estar aqui novamente na casa de Deus. Tive a honra e o privilégio e a oportunidade de conhecer nosso líder, nosso pai espiritual, o apóstolo Robson Martins, homem que eu admiro bastante, muito de verdade. Hoje ele desencadeou uma função paterna muito importante na minha vida. Desde 2019 tive o privilégio de conhecer ele. A pastora Rosana, o pastor Jorge, conheci em 2022. Tive o privilégio também de conhecer pessoas de Deus excelentes. Nosso bispo Igor via nos congressos, nas conferências, mas conheci ele pessoalmente o ano passado, pastor Gary também nas conferências, pastor Luan também, pastor Bruno e os demais pastores, ministros, diáconos aqui dessa casa. Por que eu estou falando isso? Porque tem que ser grato às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas ungidas, pessoas que se dedicam
a levantar um altar, constituir um altar santo, que são abnegadas, pessoas que de fato buscam e sacrificam por uma visão que Deus deu ao pai dessa casa. Amém? Honrem pessoas dessa forma, que vocês vão longe. Glória a Deus. Coloca um sonzinho de fundo, então, por gentileza. Amém? Essa palavra, serão, põe lá 2 Timóteo 3, 2 de novo, para a gente começar. Essa palavra serão, estava lendo o livro do apóstolo, Forjados para a Última Hora, ele traz o significado dessa palavra serão, no grego, que significa eimi. Fala eimi. E essa palavra serão, o significado dela, eimi, significa eu sou. Então aqui dá ênfase ao ego do ser humano. Então nos últimos dias a gente tem visto muitas pessoas se aprofundando, fala ainda mais todos esses adjetivos que as pessoas estão ficando. E elas estão buscando satisfazer o seu ego, o seu eu. Cada vez mais os seus desejos, sua cobiça. Eu sou. E a gente sabe que na Bíblia tem uma revelação de quem fala o eu sou o que sou e o eu sou. É um só apenas. Mas infelizmente, nessa terra, nesse mundo, o homem está se idolatrando, o homem. Está buscando a perfeição humana. A obra de Leonardo da Vinci, aquele homem vitruviano, quem já ouviu o homem vitruviano? Aquele homem que tem 2 braços em cima, as pernas. Qual foi o sentido daquela obra? Ele desenhou que o homem é a centralidade de tudo, a perfeição do homem. E é o que cada vez mais a sociedade tem buscado. A perfeição. Seus estados estão buscando nesses últimos dias ser o que elas são para exaltar o seu ego, o egocentrismo humano. Infelizmente, isso prejudica bastante até aqueles que lutam por uma verdade, os verdadeiros. Porque se pessoas justas não se levantarem, isso tenta e tende a entrar no meio do evangelho. E a gente vê, por causa de maus testemunhos, que muitos lugares não só já entraram, mas assentaram os seus tronos. Essa palavra eimi, fala eimi. Então a gente tem que tomar muito cuidado e vigilância. Se Deus não levanta verdadeiros sacerdotes, modelos, exemplos, pode ter certeza que os eimis estão tomando o evangelho. Um dia nosso pai espiritual, nosso líder, ele teve uma revelação. Ele entrou numa dimensão, numa visão espiritual, e ele viu dentro de um local muito grande, e as pessoas começaram a se mover. Umas pegavam o microfone e começavam a cantar, e quando uma pessoa começava a cantar, ele falou, não é assim. Eu não estou adorando em espírito. Outro parava, começava a pregar, e falou, não é assim. Ele não está pregando a verdade em espírito. Começava a ministrar no poder, e falou, não é assim. Não está fazendo certo. E ele voltou àquela dimensão. E Deus trouxe naquela visão e falou algo para ele. Enquanto os verdadeiros não se levantarem, os falsos vão continuar reinando. Então, enquanto eu e você não se levantar, os falsos vão continuar reinando. Mas, infelizmente, nós que tentamos buscar, nós que tentamos buscar uma verdade, somos julgados juntamente com esses. Mas se existe um falso, é porque um verdadeiro tem valor. É porque você tem valor. Por isso que falsifica. Satanás não vai falsificar algo que não tem valor. E nessa geração, nesse tempo agora, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os que vão se colocar na brecha, vão tampar a muralha. Mas no tempo de escuridão, de trevas, quase à meia-noite, é necessário uma nova dimensão de fé. É necessário uma nova raça ser formada. Porque estamos vendo, fala, plenitude dos tempos. Muitas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ser? Lá em Efésios capítulo 1 fala, na plenitude dos tempos, a vontade de Deus. Fala que a vontade de Deus é que todo elemento criado, tanto no céu
e na terra, na plenitude, seja convertido a Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada que existe teria sido criado. Então, tudo que está acontecendo hoje está escrito. Quando o nosso líder tem tentado, pelo Espírito Santo, despertar a noiva, a igreja. Estamos vivendo o tempo de Apocalipse. Temos que acordar enquanto é tempo. Se temos família, se temos filhos, temos que se despertar enquanto é tempo. Eu falo para você, não é porque uma pessoa, uma criança, tem 2 anos, 1 ano de idade, 3 anos, que Satanás deixa de lutar contra ela. 4 anos de idade. Às vezes a guerra de uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, às vezes é muito maior do que adultos. Muito, muito maior. Esse exemplo, como o apóstolo cita aqui, a guerra da família dele. A guerra de família de ungidos. Guerra de crianças. Por isso que a gente tem que se atentar. Qual a nossa posição e nosso papel dos últimos dias? Não podemos seguir essa geração de Amy's, dos eu sous, segundo o ego deles. Mas temos que seguir uma voz. A voz que despertou as 10 noivas, porque as 10 estavam dormindo. E falou, aí vem o noivo. Aí vem o novo. E elas acordaram. Então, tantas sensatas e insensatas estavam dormindo. Mas a diferença é que um buscava, sacrificava. Um lutava. Em Malaquias, Deus fala que Ele faz diferença entre o serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. E Paulo fala que é necessário os escândalos para que os verdadeiros se levantem. Então, no decorrer do tempo da caminhada, quando a maré baixa, aí a gente consegue ver quem está nadando sem roupa de banho. Quem está nadando segundo a vergonha do pecado. Segundo os padrões de iniquidade. O tempo vai dizer, mas temos que despertar, porque não temos mais tempo para perder tempo. Fala, eu não tenho tempo para perder tempo. Então, infelizmente, muitas igrejas têm carregado a imagem caída. Muitas pessoas têm se afastado do Evangelho por causa de maus testemunhos que estão dando. Certa feita a gente estava em 2022, a pastora Rosana também estava. Lá foi um processo que a gente passou no monte. A gente ficou mais de 40 dias naquele monte lá. E das revelações que nosso pai recebeu do Espírito Santo de Deus foi bem assim: vou levar vocês à faculdade da libertação. Vou ensinar uma área mais profunda do que é a libertação para vocês. E dali, até a pastora Rosana, uma mulher experiente, o que acontecia ali, ela falou, nunca tinha visto essas coisas. Isso aqui foi novo. Foi onde o nosso apóstolo, nosso líder, recebeu um novo manto de libertação. Nas experiências que a gente passou, desceu um espírito, um trono, um principado, chamado Rainha dos Céus. Naquele interrogatório, de uma pessoa, uma ministra, uma pessoa justa, estava passando por libertação. O apóstolo perguntou, o que você faz dentro das igrejas brasileiras, dentro do Evangelho? Aí ela falou, para eu ter acesso dentro das igrejas, da sua religião, eu faço as pessoas idolatrarem as outras. Elas adoram as outras. E quando elas começam a se idolatrar umas às outras e o seu ego, essa adoração não vai para o homem, ela vem diretamente para mim. E o apóstolo falou, e ele falou, eu luto contra a sua igreja. Eu luto contra o seu ministério. Eu tento acessar. Citou alguns aspectos, alguns eu consigo. Mas o apóstolo fez uma pergunta, e os meus filhos? Ela falou, seus filhos eu não tenho acesso. Seus filhos não têm idolatria. Não tem competição entre eles. Não tem disputa de cargo. Não tem vaidade entre eles, seus filhos. Por isso que a gente tem que entrar na filiação.
Temos que vencer a orfandade. Temos que vencer esses padrões que Satanás tenta implementar e lutar dentro da igreja. O padrão da idolatria. O homem idolatrou no homem. É assim que o homem da iniquidade vai se levantar. Vai se exaltar acima de tudo que se fala de Deus, para ser adorado, exaltado. E é esse espírito que está lutando nessa geração, nessa sociedade. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Obrigado, Espírito Santo. Coloca lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Deixa aí. Existe uma diferença do saber e do entender. Entender é algo profundo. Fala, entender é a minha libertação. A gente muitas vezes sabe de muitas coisas, mas a gente precisa entender. Nosso apóstolo, umas coisas que tem angustiado muito o espírito dele, que agora foi uma revelação que Deus trouxe, que nós conhecemos apenas 2 letras da palavra salvação. Creio que todos estão aqui, até uma criança, sabe da salvação. Mas além do saber, a gente precisa entender o que é salvação. O que de fato é a nossa salvação. Porque quando a gente entende, a gente não cai mais no mesmo pecado, no mesmo dilema. A gente não cai mais nas mesmas ofensas de Satanás, das amarguras, da orfandade, do orgulho. Precisamos entender. Saber, eu creio que todos sabem. Agora entender é a nossa libertação. É algo mais profundo. Por isso fala, o princípio do saber é adquirir sabedoria. Paulo em Efésios fala, oro para que Deus dê espírito de sabedoria e revelação, em pleno conhecimento de quem tu és. Ilumina os olhos do entendimento de vocês, para assim vocês conhecerem a riqueza da glória e a herança que vocês têm no meio dos santos, reconhecendo a grandeza do poder que restou Cristo dos mortos, chamado Espírito Santo. Então a sabedoria, ela vem primeiro, e ela vai produzir a revelação. Mas o saber que a gente sabe, esse saber não pode ficar só na superfície. Ela tem que estar um passo do nosso coração e ir mais profundo. Para a gente de fato entender. Precisamos entender. Uma conjecturação. Aquelas pessoas que começam no primeiro semestre de direito. Elas começam a aprender sobre leis. Mas indo por não tratar do ego, alguns, eles já acham que pode processar. Acham que já são doutores, advogados, juízes. Não. Está começando a saber. A sabedoria está te levando para a finalização, para você de fato entender. Um desembargador, um juiz, um advogado, de fato ele entende, porque ele foi formado. Mas assim, então, muitos dentro do evangelho, muitos dentro da casa de Deus. Uma das frases do nosso apóstolo, que ele fala, aqueles que começam a exercitar o dom de cura, cura coluna, cura dor de cabeça, já acham que são operadores de milagre, prodígios. Alguns que fazem um gabinete, um tratamento na alma, um atendimento online, acham que já são libertadores. Um dia Deus começou a ensinar a libertação para o nosso apóstolo, no decorrer da juventude dele, 16, 17 anos, 18, 19. Mas ele estava muito empolgado quando recebeu o batismo de fogo, ele trouxe aqui. Ele era doido, ele ansiava por libertar uma alma, a pessoa. E estava naquela maré alta, naqueles altos dele, até que um dia ele teve uma luta contra um espírito. Ele falou que esse espírito de olho vermelho pegou e começou a enforcar ele naquela dimensão. E ele não conseguia sair, aí quando ele voltou daquela dimensão, o Espírito Santo falou para ele, filho, você tem muito que aprender ainda. Mas isso ele estava no começo da jornada dele. Os primeiros passos, estava sendo costurado o manto que hoje a gente desfruta aqui desse lugar de libertação.
e todos possamos entrar. Mas ele de fato hoje adquiriu um entendimento. Mas infelizmente, muitos caem e tropeçam no mundo espiritual. Porque começam a realizar algo, tem as primeiras sensações, experiências, já acham que são apóstolos. Tem sonhos, visões, acham que são profetas. Toca a pessoa, ministra, acha que já são ministros ungidos, capacitados. Isso são os eimes, a vaidade, que infelizmente tem tentado lutar dentro das igrejas brasileiras. Fala, quem eu sou? Quem eu sou? Temos que saber qual a nossa verdadeira identidade. Até sabemos que precisamos ser humildes, ter unidade, lutar contra o orgulho e a vaidade. Até sabemos disso tudo, mas preciso entender. Porque entender é a nossa libertação. Até sabemos que precisamos ser humildes, mas precisamos entender, de fato, a verdadeira humildade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Moisés, ele sabia que ele era hebreu. Ele foi criado dentro do palácio, criado como um príncipe, era um oficial militar do Egito. Mas ele não tinha o entendimento ainda que ele era um libertador. Quis salvar seus irmãos com a força do braço, que era um homem forte, capaz, treinado, exercitado, junto com o exército. E por isso matou com a força do braço o egípcio. Achou que ninguém tinha visto? No versículo fala, na palavra. Mas no outro dia foi lá tentar interceder pelos irmãos que estavam brigando. E o irmão que estava brigando, agredindo o outro, falou algo. Coloca lá em Êxodos 2:14. Obrigado, Senhor da glória. E ele explicou o que estava agredindo. Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo, fala medo, e deduziu, com certeza o fato já é de conhecimento público. E era de fato, porque o seu avô de criação, Faraó, ficou sabendo e queria matar Moisés. E ele teve que fugir. Ore em línguas. Obrigado, Espírito Santo. Ore mais alto. Senhor Elório, obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado ao Cordeiro Santo de Deus. Tu és bom, Pai. Tu és fiel, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Pai. Senhor Elório, Pai, consagramos esse ambiente ao Senhor, Pai. Consagramos, Pai, tendo essa palavra a Ti, Pai. Que Teu Espírito flua, Pai. Que Teu anjo, Pai, eterno, abra o caminho. É que eu oro, Espírito Santo. Obrigado pela Tua graça, Tua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia. Fala, quem eu sou? Moisés ainda não sabia quem ele era. Não tinha entendimento quem ele era. Aleluia. Então, nesse versículo 2:14, o próprio irmão de Moisés falou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Então Moisés não era o libertador ainda. Moisés não tinha entendimento do seu desígnio ainda profundo. Mas ele sabia que ele era hebreu. Isso na nossa caminhada é o que Satanás muitas vezes faz. Porque ele perguntou: quem constituiu você chefe e juiz? Mas esse era o chamado de Moisés. Ele foi chefe e foi juiz. Ele julgava toda a nação. Então, quando a gente está passando nossos processos, nossos dilemas, nossas lutas, a gente tenta fazer pela força do nosso braço, sabendo de fato o nosso chamado já revelado. Sabemos nossa naturalidade. Somos cristãos, somos evangélicos. Mas muito ainda opera a nossa força, nossa autossuficiência, autoconfiança, nosso orgulho de achar que sabe fazer algo.
E aqui um parênteses, aqueles que acham que sabem fazer algo e não sabem de nada. Mas aqueles que portam nada a saber, por humildade, estão começando a aprender, porque a dependência do Espírito Santo está aí. Que aquele que quer tirar o cisco do olho do irmão tem que tirar a primeira trava. Mas os James não conseguem fazer as pessoas chegar à trave. Para só depois, segundo o Espírito Santo, o que Ele fez em nós, Ele possa fazer através de nós. A dependência, ela nasce. Mas mesmo quando a gente se tornou, e Ele tirou essa trave, gente, nunca pode esquecer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa incapacidade, na nossa fraqueza. Porque a graça é a lei do Espírito e da vida. Mas Moisés estava parando na lei da carne, da natureza humana dele, da força de oficial, de príncipe. Tanto é que ele fugiu e ele ajudou sua esposa Zípora, que ela é filha do sacerdote Jetro, a pegar as águas. Ele espantou alguns pastores. Então ele era um homem capacitado, forte. Mas dependente que a gente é, o que a gente foi criado nessa terra, nesse mundo, a gente tem que estar em um lugar, a dependência do Espírito Santo. Muitos chegam dentro da igreja com cursos, mentorados. Fiz teologia em Harvard. Fui formado lá em Atlantic City. E acham que aquilo ali é o suficiente. Mas não receberam o batismo de fogo ainda. Estão nos James, no eu sou do seu ego. Querem demonstrar algo sem se tornar primeiro. Estão sendo reprovados. Um dia nosso líder, nosso apóstolo, ele tem uma visão do ministro, do apóstolo, que estava brincando lá do Rio de Janeiro, de poder, de profetizar. E o anjo apareceu. Ele não foi recebido, o apostolado, pelos anjos. Ele foi no caminho dos homens. Muitos chegam no caminho dos homens, querem criar atalhos, querem se esquivar, ter o acesso, mas não espera o anjo conectar. Primeiro a gente ia ser salvo, ele primeiro adquiriu um testemunho, as esmolas e as ações dele, subiu como memorial aos céus. Cornélio. Só depois o anjo veio e conectou ele ao apóstolo. Porque o anjo não podia revelar Jesus Cristo, só o Espírito Santo que estava sob o Espírito do ungido. Quando Deus te forma, Ele respeita o que Ele faz na sua vida. Quando Ele te torna, pode ter certeza, você não vai precisar mais buscar honra segundo o reconhecimento padrão humano. Há um que vai testemunhar a seu favor, os céus vai testemunhar a seu favor, os anjos conhecem seu nome, os anjos conhecem seu sacrifício. O Espírito que te guiou do deserto, Ele mesmo te capacitou para você sair, vencer através das tribulações, das provações, e sair vitorioso e sair cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A gente é guiado pelo Espírito ao deserto. Jesus Cristo foi com 40 dias sendo tentado, e a palavra de Deus fala que Ele foi tentado em todas as coisas. Toda guerra, tribulação, toda tentação proposta que você pode passar, já passou, vai passar um dia, Ele já foi tentado e venceu. Por isso que Ele é capaz de compadecer. Mas o testemunho que Ele adquiriu trouxe o batismo de fogo sobre Ele. Primeiro Ele foi cheio, depois Ele foi batizado com fogo do Espírito Santo. Aqueles que andam no fogo são que carregam testemunhos, que não brincam com os James, com a vaidade desse mundo. Estão buscando status nem aparências. Não estão buscando microfone para fazer algo. Reconhecimento humano. Um dia Deus me quebrou no início da minha caminhada, tempo atrás. Falou, duro é aqueles que começam reconhecido pelos homens. Mas infelizmente muitos, como o apóstolo fala, que eram selinho do Instagram, são reconhecidos pelos homens. Mas não tiveram o verdadeiro começo. Ainda não começaram. Seguiram os caminhos dos homens, mas já são reconhecidos. Duros são para eles. Mais fácil é aqueles que começam. Como Davi começou, um pastorzinho de ovelhas. Mas ninguém estava vendo quando ele estava derrubando os leões, os ursos, os adversários. E adquirindo fé e maturidade, fé e maturidade, fé e maturidade. Fé e maturidade. Degrau em degrau, fé e maturidade, fé e maturidade, fé e maturidade.
Fé em unção, fé em unção, fé em unção. A fé em unção que vai te levar para a glória. Fé em unção, você vai ver a glória. Mas muitos querem a glória e não querem os processos. Muitos querem o sucesso e não querem o deserto. Muitos querem a terra prometida, mas não querem a lapidação das tentações, provações, das águas de Mara, das águas amargas, que traz à memória as suas feridas. Primeira provação que o povo que saiu do Egito foi tentado, foi provado. Porque Deus viu a amargura do povo quando estava no Egito sendo escravizado. E a palavra de Deus fala que as orações do povo dele subiam aos céus. E ele levantou um libertador. Começou a dar entendimento ao chamado de Moisés. E a primeira provação depois deles, eles beberam água de Mara, água amarga. Deus estava despertando, trazendo a memória deles o que eles passou dentro do Egito para curar. Mas infelizmente eles não entenderam. Eles murmuraram. E se Salmo 22 fala que Deus habita nos louvores de Israel, o povo não sabia quem habitava na murmuração de Israel. Era uma frequência. E eles murmuraram. E Deus queria libertar eles daqueles padrões de iniquidade, da idolatria do Egito. Da glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até entardecer. Fala, Moisés era juiz, Moisés era o chefe, mas Satanás estava lutando contra ele. Quem te constitui juiz? Quem te constitui chefe? Meus dilemas dos processos, existem dois tipos de vozes. A voz do Espírito Santo, que vem para nos consolar, e a voz das trevas, que vai confrontar o nosso desígnio, o nosso chamado. Não dê atenção à voz da serpente. Não dê atenção à voz das trevas. Muitas vezes o que fala que você não é, pode ter certeza, aí é o que você é. Coríntios, Paulo fala: olhe dentro de vós, não foram chamados muito cultos, sabe, segundo os padrões do mundo. Deus pega o que nada é, segundo o mundo, para reduzir o que é a nada, para reduzir o que acha que é a nada. Fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. E depois que Moisés teve medo, ele fugiu para o deserto. Deserto é lugar de habitação dos profetas. Aí sim, ele começou a ser formado, um verdadeiro profeta. Ele tinha a sabedoria do Egito. Agora Deus começou a dar a sabedoria dos céus. Ele tinha a sabedoria do baixo. Tiago fala que é dois tipos de sabedoria. Uma que é animal e diabólica, outra é celestial e divina. Uma traz inveja amarga, ambição egoísta, porfia, que é disputa e divisão, e outra traz pureza, sinceridade, repleta de fruto de justiça. Moisés começou a adquirir essa sabedoria dos céus, o verdadeiro entendimento. Até que o momento que ele teve uma visão da sarça ardente. Eu creio que vocês conhecem mais do que essa história. Aleluia. Aleluia. Em Provérbios, fala muito sobre a sabedoria. Em capítulo 1, fala, a sabedoria, ela clama nos montes, nas praças, nas ruas. E essa palavra sabedoria, no Provérbios capítulo 1, a primeira letra da palavra sabedoria é S maiúsculo. E toda vez que aparece a primeira letra de uma palavra maiúscula, tem uma representatividade do nosso Pai, do nosso Deus. Então fala que a sabedoria, representando o próprio Jesus Cristo, é o arquiteto que estava desde o princípio. Ela clama nas praças, convidando ao arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente, metanoio. Mudança de atitude radical para melhor. Mudança de caráter. Ela convida você a isso. Mas como é que ela vai convidar você a ter uma renovação da reflexão moral, como Romanos 12 fala? Não se amoldar ao padrão do mundo, mas sim buscar boa, agradável e perfeita, renovando a nossa mente aos padrões corretos. Se a gente muitas vezes não for colocado dentro dos processos,
Moisés foi colocado dentro do processo. Ele foi levado pela sabedoria ao deserto para ser formado junto com o sacerdote, o seu sogro chamado Jetro. Dá glória a Deus. A sabedoria nos leva para o deserto para mudar o nosso nome, para mudar a nossa estrutura. Jacó, ele passou um deserto da vida dele. Um dos maiores dilemas que ele passou, depois que ele enganou seu irmão, quando o irmão quis assassinar ele, quis matar seu irmão, Esaú, ele fugiu com medo do seu próprio irmão. E ele ficou 20 anos escondido dentro da casa do seu tio, chamado Labão. Por 20 anos, ele ficou escondido do seu dilema. Ficou fugitivo, remoendo sobre ele aquilo ali, em seu coração, suas emoções. E tudo que ele plantou lá atrás, ele enganou, o suplantador, significado do nome dele. Ele começou a colher. O próprio tio dele começou a enganar ele. Primeiro com a sua esposa, que era 7 anos, teve que dobrar. Com o salário dele, foi trocando, foi enganando. Até um tempo que ele enfrentou o primeiro dilema. E quando ele decidiu sair, e o Senhor revelou que era com ele, o tio dele foi atrás dele. Labão foi atrás dele. E quando foi atrás dele, ele falou, basta. Basta. Ele falou muito alto, basta. Tem muitos processos em nossa vida que Deus leva para aflorar o que a gente está colhendo, o que a gente plantou. Conforme o Gálatas 5 fala que o que o ser humano planta, ele colherá. De Deus não se zomba. Quando a gente discerne e a gente se arrepende, tem uma metanoia, a gente tem que falar um basta. Ele falou um basta para o tio dele, Labão, que estava enganando ele. Basta, já chega de ser enganado. Até aí vocês conhecem, venceu o primeiro dilema, continuou a caminhada dele, voltando, até que deparou diante dele seu irmão, chamado Esaú. O porquê que ele tinha fugido, com medo da morte, por causa que o irmão ameaçou ele de morte. E depois de 20 anos ele voltou e se deparou não só com Esaú, mas com 200 homens, 200 pessoas. Deus aflorou o que estava nas emoções, no sentimento dele novamente. Durante anos, a gente esconde certas iniquidades, certo dilema dentro da nossa alma. Mas Deus novamente prepara encontros com os Esaús do nosso passado. Para ver o que a gente vai fazer. Qual vai ser nossa ação? Deus preparou um encontro profundo, não só com Esaú, mas com 200 pessoas. Quase um pelotão, um pelotão no exército. E aflorou as emoções, o sentimento dele. Mas ele viu o anjo do desígnio dele, ele conhecia. Nosso pai pregou isso já. Naquele momento, ele falou, tira tudo, e foi lutar contra aquele anjo. Prevaleceu até de manhã, lutou, batalhou na oração, até que seu nome foi trocado para Israel. A verdadeira identidade de Jacó, ela veio. Jacó não sabia que era Israel, enquanto ele ficou se escondendo. Quando a gente se esconde nas nossas iniquidades, nos erros, na vaidade desse mundo, a gente muitas vezes não sabe quem de fato nós somos. Nossa verdadeira identidade está escondida numa batalha travada de oração. Só sabemos quem nós somos, primeiramente, quando descobrimos quem Ele é. Ele é santo, precisamos conhecer da santidade dEle. Ele é humilde, precisamos conhecer da humildade dEle. Ele é manso, precisamos conhecer dessa mansidão. Ele fala, aprendei-vos comigo, que sou manso e humilde de coração. Como é que a gente aprende? Ele nos leva para o processo, a escolinha da humildade, aos desertos da nossa vida. Jacó entrou numa batalha de oração, até descobrir tudo aquilo que ele estava passando.
tudo aquilo que ele estava sofrendo. Depois seu nome foi mudado, venceu, prevaleceu na oração. Deus perguntou para ele: quem é você? Foi na sua raiz. O anjo perguntou: quem é você? Meus processos. Deus vai na nossa raiz e vai direto nos nossos dilemas, vai diretamente nas nossas feridas, porque ele tinha enganado. Ele falou para o pai dele que ela era o irmão dele, para receber a bênção da primogenitura. Ele teve que falar a verdade. Jacó foi sincero, foi humilde, falou a iniquidade dele. Mas nos processos de deserto que a gente entra, a gente muitas vezes se esquiva nossa iniquidade. Deus leva a nossa alma para um estágio de luto, de processo muito dolorido. Mas a gente muitas vezes não fala de fato o que Ele quer tratar em nossas vidas. Quando Ele falou, pois bem, foi trocado o nome dele. E Ele perguntou para o anjo: qual é o seu nome? E o anjo perguntou: por que pergunta? Você já sabe. E subiu, voou. Amém? O que isso quer dizer? Por que muitas vezes a gente pergunta o que já sabe? É Deus que nos leva ao processo. É o próprio Senhor, é o próprio anjo que vem tratar da nossa carne. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Só depois da revelação de quem Deus é, descubro quem eu sou de fato. Saulo achou que estava fazendo a obra de Deus, mas depois da revelação de Jesus Cristo, o nome dele foi trocado. Ele era Paulo, não Saulo. Simão estava com discípulos, com Jesus Cristo, mas depois da revelação de quem Jesus Cristo era, que veio do Pai, não da carne e sangue, o nome dele foi trocado para Pedro. Verdadeira identidade veio. Nossa verdadeira identidade está escondida na revelação de Jesus Cristo e quem Ele é. E a revelação a gente só encontra quando a gente decide batalhar na oração e ser humilde e pequeno. Jesus Cristo fala: Senhor, eu dou graça ao Pai que tiraste do culto e sabe revelar-te aos pequeninos. Dá glória a Deus. Pode tirar a música de fundo, Ricardo, por gentileza? Amém? Coloca Salmo 51, versículo 5. Rapidamente. Vocês estão comigo? Reconheço que sou pecador desde meu nascimento. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Fala misericórdia. Isso aqui é uma revelação da geração. Pode ligar o som de fundo, por gentileza. Fala espíritos geracionais. Espíritos familiares. Davi, depois que ele pecou, ele reconheceu o processo da geração dele. Na linhagem materna de Davi, ele tinha uma prostituta chamada Rabi. Acho que ainda está o somzinho de fundo. Pode desligar, por favor. Chamada Rabi. Ele adulterou, ele pecou. Vocês estão aqui? Estão aqui comigo? Pessoal aí atrás, vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão na casa de Deus, tá? Só lembre disso. Todos um dia vão estar aqui. Amém? Meu desejo é que todos um dia peguem esse microfone. Você descobrir o senso de responsabilidade. Amém? Respeite o ambiente. Amém? Respeite o ambiente aqui. Vocês estão na casa de Deus. Estão em qualquer lugar, não. Tenha temor. Amém? Uns querem fazer obra, mas não respeitam. Um homem de Deus pregando, um ungido pregando. Tenha respeito. Estou falando pelo Espírito Santo aqui. Queria que Jesus Cristo falasse com você também. Amém? Respeite o ambiente, a presença do Senhor. Pessoas sacrificam, chegam cedo, adoram, para preparar o ambiente. Uma conversa, uma levantar de banheiro. Vocês estão careca de saber isso, o nosso Pai espiritual fala. Por causa da unção. Quem está aqui em cima sabe da unção, é sensível. Respeite o ambiente, por favor. Amém? Tenha temor à casa do Pai. Fala espírito geracional. Dá um padrão na nossa alma. Ore em línguas. Tu és santo, Senhor, glória. Senhor, glória, Cordeiro Santo, perdoa meus pecados, Pai eterno, minhas falhas, Pai. Nos perdoa, Senhor, da glória.
Tu és santo, Cordeiro Santo, Pai, tira as distrações deste lugar, Pai. Dê o espírito de temor, Cordeiro Santo, Pai, em nossas consciências, Pai. Cordeiro Santo, em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua casa, Pai. É que eu oro, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, Senhor, a glória. Em nome de Jesus Cristo. Glória. Aqui Davi descobriu que ele nasceu e foi gerado em iniquidade. Foi gerado em pecado. Foi gerado com um padrão distorcido. Por isso que desde o nascimento a gente tem padrões distorcidos dentro da nossa alma, nosso caráter. Então Davi, ele sabia que era algo. Sabia que tinha aquilo ali que ser tratado nele. Coloca lá 51, versículo 10, rapidamente. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fala, inabalável. Aqui está o desenvolvimento do nosso desígnio. Davi sabia que Saul tinha perdido a unção, o Espírito Santo. E uma das orações de arrependimento, depois que ele pecou, adulterou e matou Etita, ele falou: Senhor, não tire de mim um Santo Espírito, o bem mais precioso que eu conheci. Renova em mim um espírito inabalável. Hebreus capítulo 12 é uma construção muito profunda, Hebreus capítulo 12. Fala como que a gente tem que correr a corrida e a chegar ao alvo, a linha de chegada. E antes ele fala: tire os laços e embaraços da iniquidade e pecado, porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Os homens nos olham, as pessoas nos olham, os ministros nos olham, o apóstolo nos olha, apesar de não estar aqui. Paulo exorta a igreja: vocês fazem muito bem na minha presença, agora na minha ausência também praticai a salvação. Fala para Filipenses. Muitas pessoas fazem na presença do ungido, do apóstolo, muitas coisas. E na ausência, cadê a salvação? Cadê a prática da salvação? Tiago fala: não sejam ouvintes negligentes, mas sim praticantes. Não se iluda a si mesmo. Essa palavra ilusão, quando você não pratica a verdade, você tem opinião errada de si mesmo, você não sabe quem é, você tem orfandade, tem rejeição. Precisa tratar o seu aim, seu ego ainda. Você não pratica, você ouve. Você escolhe. É um catálogo. O evangelho é um catálogo. A pessoa escolhe o pregador, está tudo fácil. E quando não sabe seu gênio, está de acordo com sua vontade, ela não continua praticando a salvação. Paulo fala, uns falam que sou de Apolo, exortando a igreja de Coríntios. Outros falam que eu sou de Pedro. Outros falam que eu sou de Paulo. Acaso Cristo foi dividido aqui entre nós? Há um só Jesus Cristo. E Ele está na casa. Temos que respeitar o Espírito. Amém? Irmão, sou menor do que. Paulo fala: eu sou o pior do pior dos pecadores. Sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Sou um dos menorzinhos da casa. Amém? Eu não busquei isso aqui não busquei microfone não. Busquei nada. Mas Deus me colocou aqui. Ele sabe o motivo. Ele sabe. Ele sabe o motivo por que você está aqui sentado. Estamos no celeiro para ser tratado. Amém? O Espírito Santo sabe que Ele soprou aqui nesse lugar. Abra seu coração para essa verdade. Não brinque com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é santa, é pura. O que Isaías fala? O que Deus fala? Quem eu olharei? A quem eu estimarei? O de coração humilde e puro. O que treme diante da minha palavra. Mas as pessoas não respeitam a palavra. O que vem então? Sacrificam e querem recompensa de quê? Querem uma estátua, uma oportunidade para ser visto e reconhecido, cara. Para que isso? Salmo 51 fala: Deus não deseja sacrifício nem holocausto. O verdadeiro sacrifício é agradável, é de um coração arrependido, quebrantado, contrito e humilde. Isso Ele não rejeita. É o sacrifício que Ele quer de mim e você aqui. Fiquei 2 dias desde quando o bispo me deu a oportunidade de aqui preparando essa mensagem. Essa pessoa não respeita o sacrifício de outra aqui. Que a gente planta, a gente colhe. Todos vocês foram levantados para um desígnio chamado. Meu desejo é que todos vocês cresçam.
e prospere no ministério. Dá glória a Deus. Fala, quem sou eu? Em Hebreus capítulo 12, fala, tira os laços de embaraço. Fala, Deus disciplina quem ama. A circunstância da vida que Deus nos leva, os processos do deserto, é disciplina que Deus nos leva. Para nos levar e nos moldar ao novo padrão. Mostrar as escamas da nossa alma, nosso caráter. Ele nos leva para ser tratado. A primeira instância, não é bem recebido, mas depois produz fruto de justiça. Fruto de justiça. Quando a gente entra para o arrependimento. Jesus Cristo fala, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mude sua mente, porque é chegado o reino dos céus. Metanoia, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus virá sobre você quando essa identidade verdadeira estiver formada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá no final ele traz uma grande revelação. Nosso pai espiritual trouxe uma revelação que Deus trouxe para ele aqui um dia. Fala, o que é a alma do ser humano? Constitui moral do nosso caráter, emoção, sentimento, cognição. Fala que nossa alma está interligada aos cosmos, o segundo céu. Ela está nessa dimensão. Nosso espírito está ligado ao trono da graça. Em Hebreus capítulo 12, lá no final, fala que o povo tremeu quando foi casado com Deus, batizado no Sinai. Fala tu, Moisés, mas não fala Deus, que não podemos aguentar. E lá fala, novamente, Deus abalará não somente a terra, mas os céus. E o que significa? Traz o versículo. Significa para remover todas as coisas abaláveis e permanecer só o que é inabalável. Deus quer tirar tudo que abala você. Deus sabia que Moisés tinha medo. Por isso que ele permitiu aquilo acontecer. Para ele se abalar. E ele entender que depois da sarça ardente, ele se tornaria inabalável. A sarça ardente foi o batismo de Moisés. O batismo de fogo do Espírito Santo. Dentro do deserto, tem uma sarça ardente esperando em mim e a sua vida. Mas antes ele vai mostrar o que te abala. Suas emoções, seu sentimento. Para permanecer só o que é inabalável. Dá glória a Deus. Só o que é inabalável. Essa é a nossa verdadeira identidade. Renove em mim, Senhor, um espírito inabalável. Espírito firme, reto. Temos que vencer os Esaús. Temos que vencer nossos processos, nossos dilemas. Aí sim estamos prontos para o ministério, para o chamado, para o desígnio. Dá glória a Deus. Dá glória a Jesus. Aleluia. Coloca a musiquinha agora de fundo, por gentileza. Amém, agora tá bom. Glória. Aleluia. Fala obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 1. Vamos andar um pouquinho agora na palavra aqui, amém? Glória. Vocês estão prontos para escutar a palavra? Glória a Deus. Ó, essa palavra é abençoada, hein? Tá pronto, pastora? Glória. Lucas capítulo 1. Estamos soltando, hein? Versículo 5, vamos lá. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Fala, idosos e estéril. Amém? Contudo, eram justos, pessoas tementes e oravam ao Senhor. Mas tinham uma esterilidade que precisava ser vencida. Não é porque a gente ora, é justo, a gente precisa vencer nossa esterilidade ainda. Amém? Versículo 17. Já a revelação do anjo. Ele teve uma experiência, eles conhecem a história, amém? Mais que eu, ele teve uma experiência. E naquela época lá, ser estéril era de grande vergonha. Muita vergonha mesmo. Uma mulher estéril era a melhor, que era considerada, ela tinha muita vergonha, que era no comum. Então ser estéril naquela época lá era sinal de muita vergonha. Amém?
E eles eram idosos também. E depois, Deus trouxe a revelação e falou do filho dele, que viria. Deus aceitou a oração de Zacarias e recebeu a súplica dele e traria um filho que iria à frente de Jesus Cristo. Amém? Coloca lá o versículo 17. Pode colocar a musiquinha de fundo agora, Ricardo, por gentileza. Ele avançará na presença do Senhor, nos mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Aleluia. 18. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Fala, como? Coloca agora em 34, versículo 34. O mesmo anjo apareceu para Maria, trazendo a revelação da gravidez dela e a vinda de Jesus Cristo. Então perguntou Maria ao anjo, fala, como? Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com outro homem. Eu queria trazer o significado dessas duas palavras como. Apesar do sentido ali a mesma palavra, elas não têm os mesmos significados. A primeira que Zacarias perguntou, ela significa cata, fala cata. Cata significa conformidade, um padrão já estabelecido. Então ele perguntou no ar de incredulidade, porque ele era idoso e sua esposa estéril. Então não tinha condições mais para ter filho e querendo uma esterilidade precisava de um grande milagre. Então ele já tinha se conformado. Fala, eu não posso me conformar. Então ele perguntou o como no sentido de conformidade, um padrão já definido. Já Maria, o como dela significa pos. Fala pos, significa interrogativo. Ela já perguntou no como, Senhor, como vai acontecer isso? Se eu sou virgem. No sentido de interrogação. Como vai acontecer isso? O mesmo anjo para duas pessoas. Versículo 19. Vê o juízo sobre Zacarias. Ao que o anjo lhe replicou, sou Gabriel, aquele que está permanente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. 20. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirá falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Fala, o juízo veio. Ele ficou mudo. Então Zacarias, ele ficou mudo por causa da sua incredulidade. Ele foi incrédulo porque esteve um padrão de conformidade. Agora coloca lá no versículo 24. Preste atenção nisso aqui. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Então Deus teve que calar a voz de Zacarias. Deus teve que quebrar o padrão da conformidade dele. E só depois que ele calou essa voz de Zacarias, o juízo veio, ele ficou mudo. Só depois, Isabel, sua esposa, ela teve um filho. O que isso quer dizer? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela. Levou apenas Ló. Tem muitas vozes que estão ao nosso redor, que Deus muitas vezes precisa silenciar. Tanto da nossa alma e quanto de pessoas. Por isso que muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, Deus afasta as pessoas. A gente não entende por quê. Pessoas boas. Ló era um homem justo, tem um testemunho na Bíblia. Mas até certo tempo ele não pôde mais ficar com Abraão. A voz dele tinha um nível. Quando Abraão amadureceu mais, Deus teve que tirar Ló. Outra voz foi calada. E depois Deus trouxe outra revelação da aliança e do chamado que Deus tinha para Abraão. Só depois da voz de Zacarias foi calada, o juízo, a voz de conformidade, dos padrões. Por que eu abri em Salmo 51? Por causa da geração. Tem muitas vozes geracionais que elas gritam bastante dentro da gente, nas nossas emoções, no nosso sentimento, na nossa alma. Enquanto essas vozes não for caladas, nosso ventre espiritual ele não consegue ser aberto. Só depois da voz de Zacarias for calada, o ventre de Isabel ela foi aberto.
Tem muitas vozes geracionais que elas falam muito alto dentro da gente ainda. Elas gritam. Ou vozes de pessoas. Que Deus primeiro tem que calar essas vozes. Para a nossa matriz profética, ela começar a gerar. Nossa matriz profética, nosso ventre espiritual, não vai começar a gerar, como certos tipos de vozes, receber um juízo. Os padrões de conformidade, as fortalezas geracionais. Dá glória a Deus. Só depois que as vozes de conformidade de padrões geracionais são silenciadas, o nosso ventre espiritual deixa de ser estéril e a nossa matriz profética se abre. Aleluia. E ela falou que ela ficou 5 meses, porque já tinha aberta. Mas muitas pessoas, como eu falei no começo, começam a fazer um curso, começam a ter certa experiência, já querem falar. Ela escondeu 5 meses a promessa dela. Durante 5 meses ela ficou desenvolvendo. Ela não falou para ninguém. Tem muitas bênçãos que a gente pede quando a gente fala para as pessoas. Tiago fala 3. Porque a língua é um pequeno órgão. Pode comprometer toda a nossa vida, nosso corpo. Pequeno órgão que se exalta de grandes realizações. Isabel ocultou-se a promessa dela. João Batista estava sendo gerada até os 5 meses. Oculte sua promessa. Não fale para qualquer pessoa suas bênçãos. Você não pode falar para qualquer um. Suas bênçãos, seus milagres, suas curas. Seu ventre espiritual está se desenvolvendo. Não fale para qualquer um seu chamado, seu desígnio. Amém? Ezequias ganhou um grande testemunho, o rei. Falou que não houve nenhum outro rei igual a Ezequias. Ele pegou Israel idólatra. Tem que fazer uma reforma. Peraí, mas teve Davi e Salomão? Por que ele alcançou esse testemunho? Mas lá no final da trajetória dele, ele foi testado. Fala, quando a presença do Senhor se retira de mim, meu coração é soldado. Fala que o Espírito Santo, a presença de Deus, se afastou dele para provar o que estava no coração de Ezequias. Não que Deus já não sabia o que estava no coração. Não que Deus já não sabe o que está no nosso coração. Mas muitas vezes ele se retira e nos leva para a prova, para a gente saber o que está dentro do nosso coração. Para a gente ser provado. E ele começou a enaltecer do seu palácio, suas riquezas. Começou a falar. Não fez como Isabel, que aguardou 5 meses. Aguarde sua promessa, crescer mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. E é um dos períodos mais ricos na gravidez, né? Até o 3º, 4º mês tem um risco profundo, né? Espera até os 5 meses. Glória. Lucas capítulo 1, versículo 57. Aleluia. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Olha aqui, vou botar. Eles queriam repetir o padrão. O mesmo padrão. Aquela palavra como. Eles queriam repetir o catas. O mesmo padrão da geração. Deu o mesmo nome no pai. E Zacarias estava sendo testado. 60. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou, não, o nome dele será João. E João significa doador da graça. Ponderalhem, mas ninguém há entre seus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe desse. Uma nova visão estava nascendo. Ele pediu uma taubinha e, para a surpresa de todos, escreveu, o nome dele é João. João significa doador da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele obedeceu à nova visão celestial que Deus trouxe para a vida dele. Ele foi testado a ver se continuaria o mesmo padrão com o nome de Zacarias, mas ele falou, não, é João. Ele obedeceu. Davi, depois da desobediência dele, mas depois que ele se arrependeu, Salmo 51, o primeiro filho recebeu o juízo, mas o segundo filho foi para a glória de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O próximo versículo. No mesmo instante, sua boca abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus.
Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos, quando ouviram falar dessas ocorrências, ficaram imaginando o que virá ser desse menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Então, quando ele obedeceu à visão celestial, a voz dele voltou a se falar. Quando a gente obedece um novo padrão, uma revelação nova que Deus traz, a gente começa a falar novamente. E o propósito que a voz dele voltou a falar, fala que as pessoas temeram e começou a glorificar a Deus. Quando você obedece a nova visão celestial, a nova revelação que chega na sua vida, para desconstruir os padrões antigos e formar um novo padrão, as suas palavras agora, ela tem um propósito de glorificar o nome do seu Pai, do seu Deus. E as pessoas temeram. Esse é um dos propósitos. Perguntou, quem viria? Quem vai ser João? Quem será esse menino? Fala, quem eu sou? Quem eu sou? Vamos ver quem João era. Mateus capítulo 11, versículo 7. Aleluia. Enquanto saiu um discípulo de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. Ó quem foi João Batista. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Da glória de Deus. Esse foi João Batista. Esse foi um profeta. Que ninguém nascido de uma mulher foi maior que ele. Está falando de Elias, está falando de Moisés, de Josué, de Davi. Ninguém nascido de ventre materno, falando de Enoque, foi maior que João Batista. Esse foi o profeta que anunciou a vinda do Messias. Aleluia. Aleluia. Fala, quem eu sou? Lucas capítulo 7, versículo 18. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar, ou haveremos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou haveremos de esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espírito maligno, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto declarou aos mensageiros: ide relatai a João tudo o que viste ou ouviste: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurados, fala bem-aventurados, aquele que não se escandalizar por minha causa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É os versículos anteriores. Então, João Batista, a gente leu o testemunho dele aqui, o que ele foi. Mas mesmo o homem que recebeu a revelação do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, do próprio Senhor, que falava: o que importa é que ele diminua, que eu diminua para que ele cresça. Foi a mesma pessoa que duvidou de Jesus Cristo. Peraí, como assim? O que mais recebeu a revelação de quem ele era, quando estava em seu cárcere, ele duvidou. Quando ele estava no ambiente de habitação dele, o deserto, comendo mel em gafanhoto, ele estava provido por uma voz. E a voz de Deus, quando a gente recebe ela, isso testifica quem de fato nós somos. O profeta Jeremias, quando foi chamado, escolhido, falou: mas Senhor, eu sou um jovem, não passo de um jovem. E Deus falou: não fale que você ainda é muito jovem. Tudo que eu disser a você, você falará. Constituirei profeta para as nações. Deixarei sua testa dura, inabalável.
A voz de Deus, quando ela vem, ela testifica a nossa verdadeira identidade. O profeta João Batista, ele saiu do ambiente onde ele tinha constantemente a voz de Deus, falando ao coração dele, ao espírito dele. Ele estava em cárcere. Então ele duvidou do Messias. Ele duvidou daquele que anunciava, do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam em mim. Quem que nunca se escandalizou com Deus? Todos se escandalizaram com Deus. Os processos de dilema, onde a voz dele se afasta um pouquinho, a gente tende a duvidar aquilo que a gente já recebeu como revelação. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Traga todos os mancos, todos os paralíticos. Começou a curar e libertar. Tem muitas dúvidas na nossa vida, a resposta que a gente está nos cárceres, prisões, aprisionamentos, dilemas, desertos. Que Jesus Cristo ele vai responder com fogo, com sinal. Ele não está para se identificar com você nas dores, mas para te libertar delas. E respondeu com sinais. Anuncia a João Batista que vocês estão vendo. Então João Batista estava com dúvida. E por que ele estava com dúvida? Porque muitas vezes ele não sabia quem ele era. Se a gente tem dúvida de Deus, dúvida de Jesus Cristo, é porque a gente não sabe ainda completamente quem nós somos. Não recebemos a total revelação da nossa identidade. E o que de fato João Batista fazia no deserto? A voz que clama no deserto. Aquele que clamava no deserto. Arrependei-vos. Quem eu sou, Jesus Cristo? Quem eu sou, Pai? Por que ele tinha que ficar clamando? Para receber sempre a voz de Deus? Porque existia um padrão dentro da geração dele. Um padrão de dúvida do próprio pai dele. E esse padrão acompanhou João Batista. Por isso, quando ele estava no processo mais difícil da vida dele, sendo testado, será que aquele que eu anunciei, que eu exaltei, será que precisa vir outro? É aquele mesmo. Ele teve dúvida. As vozes geracionais, quando a gente está nos nossos dilemas, elas gritam muito alto. Mas Deus nos leva para esse lugar para calar essas vozes. E quando essas vozes geracionais são caladas, o ventre espiritual ele é aberto. A graça ela começa a nascer. Só depois do juízo, a graça vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O próprio João Batista que falou que importa que ele cresça e que ele diminua. Foi o que se escandalizou com Jesus Cristo. Não podemos se escandalizar com Jesus. Não podemos se escandalizar com o nosso mestre. Que todo o processo que nos leva, ele é muito interessado. Não nos deixar lá para remover, para nos libertar. Amém? Fala, eu fui criado à imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. Coloca lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Fala glória a Deus. Quando a gente contempla a imagem de Cristo, nossa natureza é transformada. De glória em glória a gente é transformado. De glória crescente. E vai revelando o nosso chamado, o nosso desígnio. E é por isso que a gente está aqui. Filipenses capítulo 2, Paulo fala, complete minha alegria, tendo o mesmo modo de falar, de agir, se expressar. Uma das alegrias do pai espiritual, o pai da casa, é que os filhos se tornam um naquilo que Deus revelou ao desígnio desse ministério. Mas muitos
acabam caindo, tropeçando, porque chegam cheios de trejeitos. O ministério está falando A, a visão ministerial foi falado algo. Eles querem implementar outra coisa. Dependendo se são profetas, apóstolos. Cada ministério, Deus dá um desígnio, uma revelação, uma visão ministerial. Se quisermos prosperar dentro desse ministério, precisamos lutar e sacrificar. Por isso, quando eu cheguei aqui, eu vi algumas pessoas, observei orando, eu falei, tem uma característica do apóstolo, tem uma característica do bispo Douglas. Por que isso? Porque reconheceram. Jesus Cristo fala, quem reconhece um profeta no galardão de ser um profeta, recebe o galardão. Quem recebe do profeta. Essas duas palavras receber são um sentido diferente. O primeiro receber, o sentido original do grego, é você receber como se fosse algo da sua família. Você cuidar, ser hospitaleiro. E o segundo receber, o significado dessa palavra original no grego é lambano. Aí você tem que se apropriar com toda a força. Mas primeiro ele fala, vença a sua orfandade e desfaça os padrões antigos. E depois você agarra a sua herança do ministério. É isso que é reconhecer um profeta e um justo. Primeiro seja hospitaleiro, seja fraterno. Se esforça para viver em paz com todo, em santidade. Para que possamos ver Deus que está no céu. Aí que gradativamente vamos crescendo na filiação espiritual. Há 3 tipos de senso que a gente tem que adquirir quando a gente chega no lugar. Senso de reconhecimento. Se a gente não reconhecer, a gente não honra. Se a gente não reconhece, a gente fica desprovido. Fala primeiro o reconhecimento. Primeiro senso que a gente adquire quando chega no lugar é o senso de reconhecimento. Muitos estão aqui porque vocês reconheceram. Reconheceram na internet, os moveres. Uns vieram pela palavra, outros vieram pelo fogo, pelo vinho novo, pelos moveres, pelas sensações. Mas chegamos até aqui. Depois a gente tem que avançar. Temos que vencer nossa vontade, nossa rejeição. O que é a rejeição? São feridas que a gente passa no passado e tem 2 vertentes de rejeição. Uma vai te levar para o isolamento. Outra vai querer te fazer achar que é melhor que os outros. Não somos melhor que ninguém. E o segundo senso é o senso de pertencimento. O ministério não é do apóstolo, não é dos ministros, não é do bispo. O ministério é de Cristo, é de vocês. Senso de pertencimento. Você tem que adquirir. É que você começa a receber as vestes. Você começa a ser vestido. Nosso bispo Igor, não sei se eu posso falar, ele trouxe o testemunho como ele chegou aqui no ministério. Ele já trouxe nessa pregação. Antes dele chegar aqui, anos atrás, Deus trouxe um sonho para ele, confirmando. Apareceu o apóstolo. Falou, vou te revelar Jesus Cristo com identidade. Ele falou, não, mas espera aí, eu já sou ministro. Eu conheço a Jesus Cristo. Não, é outro tipo de Jesus que eu quero te revelar. Ele veio, conheceu. Conhecemos Jesus. Todos aqui eu creio que tem um tipo de experiência, revelação pessoal de Jesus Cristo. Por isso vocês têm um tipo de manifestação. Mas precisamos conhecer o Jesus apostólico, o Jesus profeta. E para conhecermos esse tipo de Jesus, temos que despir dos padrões antigos de conformidade do nosso passado, da nossa geração. As vozes geracionais, elas têm que ser caladas. As vozes dos padrões antigos do nosso ministério, os trejeitos, têm que ser caladas. Para que nossa matriz profética dentro do ministério de restauração, que fala de batalha, de guerra, ela se abra. E você prospere dentro de um lugar. Você não fique só nas migalhas, mas você se assente à mesa como filho. Senso de pertencimento vai te livrar da orfandade. Você é filho. E depois do senso de pertencimento, você tem que adquirir outra coisa. O senso de responsabilidade. Cresça para o senso de responsabilidade. Você é responsável, tanto como um pregador, como uma pessoa que está aqui no púlpito, adorando. Atrai a presença de Deus. Sua sede e sua fome. O Espírito Santo se move. Porque os congressos é tão profundo. Porque sai da rotina, do cotidiano. Pessoas de fora do Brasil vêm concentradas para um bem maior. Jesus Cristo. Por isso que é tão forte. Por isso que a glória de Deus é profunda.
Então adquira senso de responsabilidade. Aí você não vai ficar mais brincando lá atrás, conversando. Você vai ter temor ao ambiente e à palavra de Deus. Você vai mais respeitar. Senso de responsabilidade. Jesus Cristo fala, o discípulo não é maior que seu mestre. O servo não é maior que seu senhor. Chamaram de Beelzebul, dono da casa, quem dirá os discípulos? Sem responsabilidade, a gente se torna discípulos. A gente começa a fazer o que nosso mestre, ele faz. Nosso apóstolo, ele começa a fazer. Esses 3 sensos que a gente tem que ter. Um dia quando eu estava lá em Brasília, infelizmente a igreja lá não foi aprovada. Buscava o homem de Deus por outras coisas, características. Buscavam experiências, mas não caráter, não justiça. Eram videiras que estavam plantadas, igual que era a palavra, 3 vezes, 3 anos e não deram fruto. Foram cortados. E quando eu estava lá, um dia minha esposa foi orar. Deus trouxe uma revelação para a gente. E a revelação que a gente trouxe, estava chegando no aniversário do apóstolo, e as pessoas lá estavam se organizando para ir fazer aquele aniversário. E o apóstolo apareceu naquela dimensão. Eu não estou preocupado com festa. Estou preocupado que vocês dobrem o joelho e orem. A preocupação de um pai espiritual é formar filhos espirituais. Não é que idolatria, não é que elogios. É formar discípulos e filhos para fazer. Jesus Cristo, quando chamou seus discípulos, depois quando ele estava preparado, foram lavar os pés dele, chegou em um chamado Pedro. Pedro falou, não, Senhor, não quero. Longe de mim, não vai lavar meus pés. Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou, não lave só meus pés, mas minha cabeça, meu corpo. Ele falou, quem já foi banhado é necessário só os pés. Da mesma forma que eu vou fazer, a que vocês façam também. João capítulo 15 fala que nós somos banhados por causa da palavra. A palavra, ela nos limpa. Mas se a gente esquivar da palavra apostólica, profética, a gente vai querer só as sensações, só as migalhas. Sensações sem verdade é fogo estranho. Poder sem palavra é euforia da carne. Não podemos buscar o poder para sentir bem. E as dores do Cordeiro. E as dores de Cristo. E as dores do ministério. O ministro, um pastor, um evangelista, ele carrega dores. Carrega feridas, cicatrizes. Carrega máculas. Temos que sacrificar. E aqueles que adquirem o senso de responsabilidade, eles começam a praticar o mesmo sacrifício pela causa do que aquele ministério foi levantado. Você não só espera cair da mesa, você se assenta e fala, eu tenho herança. Você cobra o seu lambando, você agarra com força. Você recebe o galardão que um profeta está recebendo. Porque os anjos do ministério, eles estão te vendo. Eles estão te olhando e observando. Coloque em Filipenses capítulo 2. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Dá glória a Deus. Fala aqui a revelação da paternidade. Dá glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. E quando o Espírito Santo ele vai te gerando, vai te formando, você vai se tornando. Pode ter certeza. Você está encontrando o benefício do deserto. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, não se gloriar, não somente na glória do Filho de Deus, mas se glorie nas tribulações. Que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter justo, um caráter santo. Um caráter aprovado não vai nos decepcionar. Porque
Porque Deus derramou o amor dele em nossos corações, pelo Espírito Santo. Muitas vezes pede muito, mas dá um pouco, planta um pouco. Devemos que é algo de Deus, o que Ele está esperando a gente. A gente pede, 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 não recebe por quê? Porque todos aqui já recebemos algo da parte do Eterno. E Deus está querendo despertar nossa consciência para investirmos os talentos. Temos que investir. Provérbios fala: aquele que visita uma pessoa em seu leito, Deus o visitará no seu dia de enfermidade. Aí você recebe uma nova visão. Você dá e você recebe pelo Espírito Santo. Amém? João capítulo 18, versículo 6. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles se curaram atônitos e caíram no chão. Fala: eu sou Jesus. Eles se ecoaram atônitos e caíram no chão. Foram impactados. Se coloque de pé, por gentileza. Amém. O que esse versículo traz? Quando você é transformado, você é mudado. Quando o Espírito Santo ele começa a te gerar, seu caráter começa a ser aprovado, e a nova imagem celestial vem sobre você. Pode ter certeza que Deus ele honra o que Ele faz na sua vida. Ele honra o que Ele produziu dentro de você. Quando você começa a adquirir características dentro do ministério, subir de degrau e revelação, pode ter certeza, as suas palavras vão impactar as pessoas. A ver sua posição, elas impactam. Quando Jesus Cristo fala, eu sou, das únicas vezes que fala que as pessoas caíram no chão. Elas foram derrubadas. Isaías fala que a unção, ela despedaça o jugo. 1 João fala que nós temos a unção do santo, e essa unção ensina todas as coisas. Quando a unção que emana desse altar, ela vem sobre nós, a gente muitas vezes cai. O jugo é despedaçado, se torna mais leve. Essa unção, a constituição e um fundamento dentro do espírito do ungido, o que ele foi constituído por Deus, isso começa a ensinar dentro de você. Você tem um desígnio, um chamado para ser operador de curas, milagres, um desígnio chamado para ser um pastor, um evangelista. Os mantos desse ministério e a unção que o ungido colocou sobre você, ela começa a te constituir, te ensinar. Quando Jesus Cristo falava, era tanta unção na voz dele, tanto poder, que aqueles que vieram para levar ele para a cruz, eles não conseguiam ficar de pé, eles caíram. A quem procurais? Imagina o poder da voz dele. Imagina a unção que saía quando ele falou, eu sou Jesus Cristo. Depois de Moisés, depois de 40 anos ele foi testado e provado no deserto. Depois da sarça ardente, ele perguntou para Deus, Senhor, e se perguntarem quem me enviou? Ele falou, fala que eu sou o que sou, Ele te enviou. Os padrões antigos de Moisés estavam caindo. A sua autossuficiência, criado como um príncipe, oficial, um general, para uma dependência, a eu sou o que sou nascer. Quem nós somos não está nos aims desse mundo, no eu sou desse mundo, do nosso ego. Mas Deus nos leva para o deserto igual levou Moisés, para trazer uma nova revelação do eu sou o que eu sou para a sua vida. E essa revelação, quando ela começa a crescer, gradativamente, você vai avançando, ela vai fazendo parte de você. Os juízos que o anjo vem trazer para disciplinar a nossa carne, dos padrões do passado, vai deixando mudo as vozes, tanto em nós geracionais, tanto que estão ao nosso redor. Nosso ventre espiritual, ele começa a se desenvolver. Um dia o nosso apóstolo recebeu uma proposta. Ele estava lá no Rio de Janeiro, foi até aqui em São Paulo, se eu não me engano, a pastora acho que estava junto também. Um lugar todo lindo, bonito.
montado, falou, coloca a escola de fogo aqui, na época. E Deus trouxe uma revelação para ele, um carrinho de bebê. E como se aquele carrinho de bebê escapasse, era um novinho. Deus falou, não aceite essa proposta, porque eu não estou nela. O seu bebê está em crescimento. O seu ministério está crescendo ainda. Estou te levando no processo. Muitas vozes ainda estão sendo caladas para o seu ventre cada vez mais ser aberto. E hoje a gente consegue desfrutar do que esse neném, ele cresceu. E o ministério hoje ele está pleno. Por isso que as vozes que saem debaixo de mantos que são operadas aqui, elas começam a impactar as pessoas. Muitas unções que a gente recebe, a gente cai no chão. O jugo é despedaçado. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A palavra de Deus fala que a natureza criada aguarda com vívido anseio, grande expectativa, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Quando a pessoa se torna um filho, ela cresce nessa revelação. Existe uma glória sobre ela. Os filhos maduros são detentores da glória. José tinha um grande chamado, mas ele precisava perder os padrões. Foi quase sacrificado pelos irmãos, vendido como escravo ao Egito, e começou os processos da alma dele. As vozes geracionais da alma dele começou a ser calada. As vozes do orgulho, precisava de falar dos sonhos dele para os irmãos, que despertou inveja. Mas lá no final ele fala, meus irmãos, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. E ele se tornou uma ponte, se tornou uma porta para a salvação da família dele. Você é uma porta e uma ponte para a salvação da sua família. Mas não se esquive dos processos. Não tente fugir do calabouço. Não tente se esquivar por causa dos acessos. Deus quer trazer o juízo dos espíritos geracionais para trazer um novo padrão e a revelação de quem Ele é para a sua vida. Aleluia. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, 2021, quando o ministério abriu, eu cheguei depois do meu tempo do exército. E minha família toda de Brasília, minha parentela toda de Brasília. E eles iam visitar a gente lá, e você sempre ansioso. Meus pais não são salvos, precisam entrar na salvação, se converter. E querendo pregar para eles. E Deus sempre falava, às vezes por sonho, no primeiro, segundo ano que eu estava lá. Eu vivia sonho e eu me via naquele sonho tentando pregar a palavra para ele, mas sem camisa. Sem as vestes apropriadas. Quando eu voltava daquele sonho, o Espírito Santo falou, você ainda não está com autoridade para pregar a palavra para eles. Apenas sirva, receba eles. Eu tentava um pouquinho pregar, eu apanhava. Tentava falar de Jesus Cristo, eu era oprimido. Mas passou os tempos, e as vozes da minha alma, os padrões, da mesma forma que calado em Zacarias, foi calado em mim. Passei pelos montes, pelos vales, pelos altos e baixos, pelas libertações, pelos juízos, até que chegou um dia que eu tive outro sonho. E nesse sonho foi quando eu estava visitando eles lá em Brasília. E eu vi dentro da casa da minha avó e toda a minha família estava me escutando. Eu falando de Jesus Cristo, falando do Senhor. Um dia na escola de sabedoria, nosso pai espiritual aqui me deu uma oportunidade. Ele estava falando sobre paternidade em dezembro do ano passado. Sobre todos entrarem na paternidade espiritual. E pediu para dar um testemunho dentro da graça. Naquele momento eu falei, Senhor, falta falar algo. Porque meu pai, terreno, eu falo isso porque se fosse pela minha força própria, natural, e o tempo que hoje eu sou convertido, hoje eu não conseguiria estar nessa posição como pastor consagrado. Mas pela extrema misericórdia e milagre, e quando eu estava nesse mundo em 2022, Deus trouxe a revelação para o apóstolo e falou, esse homem é um milagre, esse rapaz é um milagre. Que minha linhagem paterna e materna, maus testemunhos eles deram. Meu pai, terreno, ele infelizmente seguiu o outro lado. A umbanda, o espiritismo, entrou para o homossexualismo. Então muitas coisas geracionais lutaram contra mim. Foi muitos processos que eu passei. E se não fosse meu pai espiritual e o manto apostólico profético, hoje eu não conseguiria ter avançado. E certa feita, eu estava orando do lado do nosso pai espiritual, apóstolo, e na madrugada ele passou, levantou.
pastor, seu pai mexe com feitiçaria? Eu falei, sim, felizmente. Levantei e continuei orando. Sem ver aquela angústia no coração. Mas teve um determinado tempo, que as coisas começaram a mudar. Meu próprio pai espiritual profetizou, pastor Alex, evangelista Alex, por causa da sua decisão de continuar, Deus vai salvar o seu pai terreno. Eu estou profetizando ao reino do Espírito, isso aqui. Estou profetizando ao Espírito, que só eu sei a luta que eu passei contra os espíritos geracionais, espíritos familiares. Agora Deus trouxe uma revelação, nosso pai profetizou, falou, fala também. Está sendo aberto novamente a emigrar lá em Brasília. E teve um dia que eu fui orar com a minha esposa, e Deus trouxe uma visão pra gente. O meu pai sentado na primeira fileira da emigrar de Brasília. Então eu creio na salvação dele, creio na salvação dos seus familiares. O que você vence não é só por você, é pela sua geração, é pelos seus familiares. Faça como José, que mesmo vendido pelos irmãos, falou, Senhor, o mal que eles fizeram transformou em bem, é para a salvação deles. Você se converte, muitas vozes começam a te confrontar, te falar. Ser radical, está com depressão, para que orar tanto, buscar tanto? São as vozes de conformidade da alma, da geração. Mas Deus, Ele vai calar essas vozes. Porque assim como Zacarias, mesmo em idade avançada, estéril, ele pediu o filho. Suas orações, continue. Porque você vai vencer sua esterilidade. Quando Ele me tirou do meio da parentela, como Abraão, Ele começou a calar essas vozes geracionais, para abrir o meu ventre espiritual, minha matriz profética, e desenvolver a salvação dos meus familiares. Porque tem tanta dificuldade dentro das famílias, porque as fortalezas geracionais em delas gritam, e os príncipes de trás dela, elas muitas vezes falam muito mais alto do que sua voz. Mas quando você obedece a uma nova visão, pode ter certeza, um novo padrão é construído dentro de você. Assim como a voz de Jesus Cristo falava, eu sou Jesus, e as pessoas caíram. O que Jesus Cristo é dentro de você, as pessoas vão ser impactadas, e os demônios não vão ficar de pé. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo fala, já não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje eu vivo nesse corpo terreno de morte, pela fé no nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 fala o propósito dos 5 ministérios, do apóstolo ao mestre, para formar Cristo maduro dentro de cada um. Para que um pastor evangelista, é para Cristo ser formado dentro de vocês. E à medida que Cristo cresce, sua voz ela tem mais autoridade. À medida que Cristo cresce dentro de você, sua posição, suas palavras vão derrubar e fazer cair por terra os tronos geracionais que tanto te resistiram e te falavam. E a salvação do seu filho, dos seus pais, dos seus irmãos, pode ter certeza, está esperando uma decisão sua. Dou graças a Deus, hoje minha esposa, ela não pôde estar aqui, minha filha está mal hoje, está doente. Ela foi alcançada primeiro, e ela orou, intercedeu por mim, Deus me alcançou. Mas teve tempo que ela estava nos dilemas, queria desistir de tudo, lá em Brasília. Eu sabendo aquele processo muito difícil dela, a perseguição que ela passava, eu fui orar, interceder, entrei no estado de gemidos, quebrantamentos, de dores. O Espírito Santo falou, sobe lá, vá no quarto de oração, olha para o meu filho, está vendo? Através da sua decisão, o que eu consegui fazer na vida dele. Então sua decisão de continuar não interfere só você, interfere em outras vidas também, interfere em outras almas. Pai, mãe, sua decisão de continuar vai interferir nos seus filhos. Filhos, suas decisões de continuar vai interferir no seu pai.
E o anjo Gabriel falou, ele vai no espírito de Elias. E qual é o propósito do espírito de Elias? Converter o coração dos pais ao coração dos filhos, coração dos filhos ao coração dos pais. É trazer restauração nas famílias. Essa é a virtude de Elias. Nos últimos dias ele enviará Elias. O espírito de Elias está te esperando. A virtude de Elias está te esperando para formar um novo padrão. E desde pequenininho, muito novo, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas quando estava no cárcere, na prisão, ele duvidou. Não deixe suas dúvidas, através dos processos, falar mais alto quem de fato você é. Mas tudo que você passar, lembre do consolo da voz daquele que te chamou. Que ele já sabia de tudo que você ia passar antes de te amar. Ele já te perdoou antes de você pecar. Não seja como Adão se esconda de Deus, mas seja como Jacó, o suplantador que se escondeu em Deus e alcançou um testemunho em Salmo 24. Em Hebreus fala que Deus amou Jacó, e Provérbios fala que Deus ama aqueles que amam Ele. E aqueles que buscam de madrugada encontrará. E Salmo 24 fala: quem subirá ao Monte Santo, Sião? Quem ficará diante do Santíssimo Lugar? Aqueles que amam de mão limpa e coração puro, que não se entrega à vaidade e os eimes. Aqueles que não buscam o padrão teológico. Aqueles que não buscam o ego, a satisfação do seu desejo dentro do ministério que é santo de Cristo. Esses vão permanecer. E lá no final fala: aqueles que buscam a minha face, como Jacó. Jacó, apesar do medo, do dilema, da iniquidade, ele não deixou de buscar a face de Deus. Não deixe de buscar a face do seu Pai, porque você está alcançando testemunho. Os anjos estão te vendo. O reino dos céus, ele está te olhando. E tem um tempo e a hora certa que ele vai chegar com a sua transição, com a sua promessa e com a salvação dos seus familiares. João capítulo 18, versículo 6. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles se recuaram atônitos e caíram no chão. Que Jesus Cristo já foi formado dentro de você. Essa é a sua voz de autoridade. É isso que as traves já foram retiradas do seu olho. É a sua voz, sua posição. Ela tem poder. Um dia eu escutei um testemunho de um homem chamado Watmuni, que foi preso na China e tentou a salvação, evangelização do detento por tempos e tempos. Nada deu certo. Até que um dia ele parou e fez um propósito de 3 dias de jejum. Depois do 3º dia, ele entregou seu propósito e voltou ao ter detento. Quando ele voltou ao ter detento, ele não precisou falar nada. Ele olhou para o detento começou a chorar. Ele se quebrantou. Quando ele abraçou esse detento se arrependeu e aceitou Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha que é muito falar, é muito fazer, é muito se mover. Não. O que você se torna, você é em Cristo Jesus, revela o que você faz. Não o que você faz, revela quem você é. É o quem você se torna vai revelar o que você faz. Você não vai fazer por status, nem por holofotes, mas você vai fazer para Jesus Cristo, por amor a Ele. E a sua voz, ela vai impactar as vidas. Pode ter certeza que a sua voz, ela vai ser uma voz de autoridade. Quem é você, João Batista? Quem é você, voz que clama do deserto? Só apenas uma voz que clama. É a voz, é a minha voz só, porque minha voz ela fala dele. Minha voz não fala de mim. O que importa é que eu diminua e ele cresça. Quem é você? Os religiosos perguntaram: quem é você, João Batista? Só que o que fala é a voz. João capítulo 1 fala que ele não era a luz, mas anunciava sobre a luz. O que importa não é o apóstolo Alex. O que importa não é o apóstolo. É a voz, porque a voz fala dele. Eu sou a voz que clama no deserto.
Só apenas uma voz. Deus está procurando vozes nessa geração. Não carteirinha de pregadores, não churches, não pessoa que tem cursos, foi vários congressos, recebeu uma posição de mãos. Não, Deus está procurando vozes. Seja uma voz dessa geração. Seja uma voz que clama no deserto, porque no deserto Ele vai te formar a sua verdadeira identidade, e você vai saber quem você é. E quem você é, e isso tem autoridade no mundo espiritual. O que é um pastor no mundo espiritual? Um profeta, um evangelista, um mestre, um apóstolo no mundo espiritual. O que é um profeta no mundo espiritual? As pessoas chamam várias pessoas de profetas. Na Bíblia, a representante de profeta fala para Jeremias: eu te dou autoridade para derrubar a cidade e construir. Samuel, quando chegou na casa de Jessé se vende pelo bem ou pelo mal. Profetas são detentores de juízos. Então, quando um profeta de fato é estabelecido, a voz dele pode ter certeza que ela carrega juízos, para o bem ou para o mal. Mas até a pessoa se formar um profeta, o juízo do anjo tem que vir. E as vozes do passado, elas vão ser caladas, para a nova voz ela ser aberta. E quando você escrever o nome do seu filho, doador da graça, pode ter certeza que sua voz, outras pessoas vão temer o nome do Deus que você professa. Por isso que tem muitos maus testemunhos, blasfemos, por causa que pessoas estão fazendo sem se tornar. Não comece buscando reconhecimento por homens, mas comece como Davi, buscando reconhecimento, Pai. Samuel, eu tenho um homem segundo o coração meu. Esse sim vai me glorificar. Eu creio que tem pessoas aqui segundo o coração de Deus. É por isso que você está aqui, por você estar nesse ministério, por você ser chamado. Porque uma das revelações que nosso apóstolo trouxe, que Deus daria 300 mil pessoas com coração, os melhores da nação, seria dado ao nosso apóstolo, por causa da decisão dele, de sacrifício desde a juventude dele. Esperou 14 anos até começar. Esperou depois do seu deserto, até começar a fazer. Siga o exemplo do nosso Pai espiritual. Vocês vão crescer debaixo da visão ministerial. Aleluia.